Traumas, pensamentos repetitivos, causa, origem, composição e localização, extra e autossugestão. No que esses assuntos estão entrelaçados? Vou começar aqui já fazendo um PROCON sobre os serviços de saúde mental. Aquilo que não é visto como controle, porque vem nos resolver aquilo que a gente não se autorresolve. Eles torcem para que sempre você se mantenha com um conceito de trauma e de pensamentos que se repetem, sentimentos que lhe assolam, tóxicos, que lhe fazem mal. Então vamos começar com um PROCON aqui. Da mesma forma que o vendedor de ar-condicionados torce pelo verão, e para ele, de preferência que o verão fosse uma estação eterna, os profissionais de saúde torcem para que você fique doente. Ué, mas como assim? Se eles nos vêm auxiliar, por que torceriam para o nosso mal, nosso desagrado? Porque é seu serviço. Tem que ter problema para eles, por você resolver, já que você não consegue. Então, vamos entrar na questão dos traumas. Traumas está ligado etimologicamente a uma lesão. É algo que você tirou do lugar. Por exemplo, um trauma no joelho é um trauma, é uma fratura, que pode ficar sequelas. Mas devido a exercícios próprios, possa, através de também fisioterapia, você colocar tudo no mesmo lugar. Essa fisioterapia, entre aspas, pode ser feita também em âmbito psicológico, sem precisar de bengalas, sem precisar de terceiros. Vou explicar como. O profissional de saúde, ele é ensinado a ensinar que tudo começa na cabeça, que pensamentos estão dentro da cabeça, uma cabeça lacrada. Não. O cérebro é um software. O hardware que programa tudo isso está fora, até onde os nossos braços esticam. Essa é a nossa mente, nosso campo mental. Quem entra dentro desse espaço fronteiriço está entrando no seu campo psicomental. Por isso que a gente sente, ao se aproximar de alguém, ou até mesmo a distância, dependendo da abrangência desse ovo mental, da energia poderosa que há nele, a força do pensamento, você pode sentir até a distância. Isso aí os terapeutas, eu sou um, sentem isso, por isso que podem também fazer suas aplicações à distância, porque compreendem isso. Então há uma extra e autossugestão. Vou explicar como. Você coloca um despertador para lhe acordar pela manhã, já programado, e ele vai, naquele momento, lhe lembrar que deve acordar para ir fazer suas lidas, porque você acha muito importante a sua lida, porque é a sua sobrevivência que está em jogo. Mas esse despertar, que não é um despertar esse do esoterismo, de despertar para a clareza, apesar que você abre os olhos para o sol e vai trabalhar, esse despertar pode ser feito por outras fontes. Por exemplo, o vizinho que sempre sai com o seu carro da garagem no mesmo horário e acaba fazendo você despertar antes ou até depois, caso o seu despertador não funcione. Se faltar a luz, por exemplo, e esse despertador não for a pilha, não foi carregada a bateria. Então, o despertador está representando o quê? O seu próprio despertador.
Ou seja, aquilo que você ligou na tomada de si mesmo, ou carregou na bateria, tem pilhas e ele vai lhe despertar para quê? Para uma memória. Esse é o trauma, esse é o pensamento repetitivo. Ele sempre desperta na mesma hora. Você também pode fazer isso com o outro. Você faz um barulho numa hora indevida, digamos que o vizinho trabalha à noite, ele precisa dormir de dia. De dia, para você, é o seu momento de atividade. Você deixa uma panela cair, cai um copo, bate porta, liga o rádio, coloca a TV muito alta. Você desperta aquele ser. E desperta nele um incômodo, que como válvula de escape pode vir uma reação. Eu tinha falado, inclusive, que os mundos espirituais, eles nesse momento, eles não participam diretamente do plano coeso. Vou explicar como novamente para ficar bem claro. Já foi uma coisa só no passado. Por exemplo, até a Lemúria 3.5, os planos eram todos misturados, que a gente vai chamar atomicamente abertos. Era tudo uma coisa só. Você não sabia se estava vendo plano físico ou plano espiritual. O que nos deu um atavismo de hoje ter a crença, a fé, o mito e um misticismo. A gente alimenta essas memórias atávicas que vêm como nidanas escandas, ou seja, átomos de informação, que sempre são os mesmos, cada vez se carregam com mais informação. E no final será isso também, se abrirá tudo, e no abrir tudo, junta tudo. Não é que se mistura tudo em um único ponto. Não, tudo é visto no mesmo momento. Então, não pode ser, por mais estudiosos que sejam os acadêmicos, dizer que um ato físico gera um trauma ou um pensamento repetitivo. Vou explicar por quê. Por exemplo, um trabalho religioso numa esquina, chamado despasso. Despasso é despacere, não passe, respeite. Aquilo ali, em matéria de energia, só está da sua forma sólida, tipo infestando o ambiente com, por exemplo, um cheiro de decomposição de algum animal, de alguma matéria orgânica, uma galinha, milho, né? Aquilo ali decompõe, então pode estar fisicamente, sim, contagiando o lugar se for permanecer ali por muito tempo, porque a matéria é perecível. Mas em contraparte, no mundo espiritual sim está acontecendo alguma coisa energeticamente que está se movimentando em direção a coisas também energéticas. Então, aquilo no mundo físico não está fazendo muita coisa, é apenas sujeira, sujando a cidade. Mas num nível energético, a participação é outra. O efeito também é outro. Mexe com energias ou não, depende da pessoa, se ela não estiver conectada lá naquele nível com aquilo. Que ela olha aqui, manda pelos chakras a informação e a alma acredita. Ok? Devemos separar isso. O que está acontecendo no mundo físico é apenas no mundo físico. O mundo físico não gera pensamentos. Agora, a visão de cima da mente, que é sutil, olhando para o mundo físico, sim, cria nela impressões do mundo físico que não é ela. Ok? Então a questão do trauma. Dizem que a trauma é resultado de abusos. Muitas pessoas foram abusadas fisicamente, né, de muitas pressões aqui, de lá e de cá. E por não memorizar aquilo, não virou memória enfática, elas vivem normalmente, não imprimiu na mente aquilo que para muitos é desagradável, que é até criminoso. Viveu bem, tudo bem. É a mesma coisa, vou dar outro exemplo prático. Prostíbulos, banheiros, motéis. Ali as pessoas coabitam. Há resíduos. O resíduo físico, ele só evapora e continua físico num estado
mais sutil, mas dentro de um universo fechado físico. O máximo que pode acontecer é ser nada higiênico. Pode contagiar, dar uma contaminação bacteriana que possa sim fazer mal ou agravar alguma coisa num outro corpo saudável. Mas energeticamente, aquilo que foi pensado e sentido ali, sim cria formas pensamentos. E essa forma pensamento volta ao exemplo do despertador. Você tem o seu despertador, pode ter o despertador do vizinho que você não acionou. O que seria isso? O seu despertador é você lembrando o tempo todo, dando devida ou demasiada importância para aquilo que vira um problema, algo a contornar que você nunca contorna por si. Aí precisa do profissional, ou do conselho de terceiros, ou de medicamentos, que apenas te bloqueiam e piorando cada vez mais o já pouco restrito contato ou comunicação entre um plano que poderia resolver o outro. Sempre o superior, uma lei superior, deveria lavar a lei inferior, quando a lei inferior se entrega desarmada para soluções daquilo que é mais inteligente que ela. O outro despertador é o do vizinho. O vizinho também tem o seu despertador que o lembra, que o desperta para aquilo, de uma forma retroativa, não iluminativa, esclarecedora. E também tem o despertador dos outros. O que nós estamos falando isso? Da obsessão, do vampirismo psíquico, da extrasugestão. Mas quando se trata do próprio despertador para aquilo que te faz mal, é autossugestão. E os profissionais de saúde vibram para que isso continue, esse círculo vicioso. Porque trata-se também da sobrevivência deles. E você, para tratar da sua sobrevivência, vai atrás deles. Contrata seus serviços. Porque pelo menos o medicamento lhe dá uma sensação de trabalho cumprido. Como acontece, por exemplo, com a mídia. A mídia parece que vem para lhe favorecer, lhe informar. Mas na verdade, ela é extra sugestiva. Ela procura desgraças alheias. Ela vai atrás e no procurar ela encontra, porque há. Ele traz para você. E em você ver com olhos físicos e ouvir com ouvidos materiais, você imprime através dos chakras uma impressão daquilo, sua. Aquilo pode ser muito grave você banalizar, ou ser banal, não tão grave assim, e você escandalizar, né? Aumentar. Então esse jogo polar é que faz tudo se movimentar, para existir controle. Coisas que não são vistas como controle, e a máquina social ser bem lucrativa, e você não vê que você é o cobaia desse processo. Então, nessa questão de sugestão, comparamos o barulho que o vizinho faz, a sugestão, o despertador dele, o veículo dele saindo da garagem, os seus cães, né, seus pets, o barulho da porta, como o irmãozinho invisível de outro plano lhe dando sugestão lá no seu mental. Esse que se aproxima sem pedir licença do seu campo vital. Mas esse também tem seus despertadores. Lá onde ele está, por exemplo, no astral, no mental, há outros com seus próprios despertadores que não só despertam a memória para eles mesmos, mas também despertam para aquele irmãozinho que daí se lembra, eu posso também sugerir para os outros, já que eu fui sugerido. E ele vem lhe plantar ideia ou lembrar das suas próprias ideias viciosas. É assim que o vício continua. E você, por outro lado,
também tem seu próprio despertador, aquilo que não é extra influência, que você mesmo se lembra o tempo todo, o seu próprio despertador. Mas você também tem o despertador dos outros, que ele faz atencionar num momento impróprio, em que você não quer. E a mente não deveria contar as suas historinhas. A história deveria ser contada do jeito que você quer, você tem consciência. A sua biografia existencial deveria ser contada por você mesmo, não por as suas partes. Você mesmo, volta a enfatizar, é você mesmo. Eu. Só que a gente atende a muitos eus. E isso é uma máquina muitíssimo interessante para quem trabalha para resolver isso. Então você ainda está preso. Ainda falava de que no mundo físico você está dentro de uma gaiola ou dentro de um aquário. Por mais que você solte do aquário, solte da gaiola, você ainda está preso a um chão e uma gravidade. Então estamos presos de qualquer forma. É a hoste do ofício, é a hoste do ciclo. Se confinar sendo livre para entender por que era livre. Antes você não entendia e desperdiçava, ou simplesmente nem percebia que eras. Então, de qualquer forma, estamos presos. Aí que vem os ditados que eu falo, para talvez por si resolver. Não ame, seja o amor. Não queira ser livre, seja. Vejam só, nessas palavras está toda uma solução iniciática, porque te inicia a caminhar para dentro, aonde estão todas as soluções. Então, perceba, para que você se autoconheça, aonde está acontecendo. Onde está acontecendo o trauma? Aonde o pensamento está acontecendo para você dizer, nossa, meus pensamentos se repetem, como um disco arranhado. Porque você colocou o disco, ou alguém tocou por você. Nos planos hipersensíveis, um pensamento repetitivo pode ou ser sugerido por um ente em particular, independente, ou você, com o poder mental, cria Shakti. Por isso não se cria apenas com Kundalini. O Kriya Shakti já é a Kriya Shakti. Shakti é a própria Kundalini desdobrada num teor mental. Você cria uma entidade com o endereço daquele pensamento, sentimento. Assim como você é um endereço com o seu nome, seu RG, até sua localização, tempo e espaço. É um endereço para aquela evolução. Mas não representa você. Mas por um momento, por um período, aquilo é tudo que pode representar você naquele plano físico. Mas você não é apenas aquilo. Por exemplo, eu me chamar Alex não dá a contagem de átomos e células, moléculas que eu tenho. Que isso sim é o Alex físico. Vocês entenderam? Então, nesses planos hipersensíveis que não aparece aqui só vai aparecer o comportamento, daí que o comportamento não é argumento. Você pode estar se comportando de uma forma porque tem um toque que você mesmo deixou acontecer. Ou força para ter, até numa questão de vitimismo, que às vezes é bom ter a atenção dos outros. Se ser doente para que as pessoas te dê atenção. Mas nem sempre isso é via de regra. Muitas vezes realmente você deixou a coisa se alastrar, chegar a um ponto que realmente você está doente. E você deve ter perfeita noção do que é estar doente e estar num estado demente. O que é demente que eu estou falando aqui? É alimentar algo que não é real. Aquilo que realmente não é
algo que possa somar. Nas regiões hipersensíveis, como eu dizia, você cria um ente com aquele pensamento, um endereço. Ali está informação, como se fosse um chip, um pendrive, ou uma pasta dentro do computador que pode se abrir a hora que você quiser. Está ali, é seu. Mas também existem entidades separadas que pegam todo o pensamento coletivo e sintetiza nele. É o que a gente chama, por exemplo, dos guardiões do umbral, né? Que não são só um, perdão, tem um para cada nação, que lembra a nação de guerrear. Ó, aquele é teu inimigo, esse é seu amigo. De você ir buscar desenvolvimento, progresso. Às vezes tem alguns desses seres artificiais plasmados pela mente que são até úteis, né? Que estimulam, ó, vamos criar uma nova tecnologia, né, para favorecer. Isso aconteceu com a invenção da roda até o foguete que rasga o espaço, porque são elementais, né? Pertencem ao outro lado dos elementos grosseiros, ao espírito deles, que vem nos dar uma forcinha, um upgrade, vamos dizer, um salto quântico naquilo que a gente ainda não estava preparado para pensar. Mas tem os retroativos, aqueles daninhos que vêm também para te lembrar daquilo que não é útil para a sua evolução. Para até continuar, para eles também é interessante, como para o profissional de saúde e para o informador midiático, e também para o político, controlador, né, a matrix, que a gente chama, a matriz. É importante que isso continue para ter a polaridade, senão seus serviços serão desserviços, serão desusados. E nós faríamos um estrondoso buraco financeiro, talvez irreversível, que poderia desmoronar as civilizações, caso não tenha problemas para se resolver. Então, separe para você poder realmente resolver seus traumas, pensamentos negativos, por exemplo. Por que negativos? Porque nega a verdade, não é porque é bom ou ruim. E a verdade é fluir, é fluídica. Tudo que flui, por exemplo, se o seu pulmão está funcionando, seu coração batendo certinho, no ritmo certo, e o pulmão puxando o ar perfeitamente, respirando bem, está tudo certo, não há o que questionar. Então é a verdade. Foi como foi feito, está funcionando segundo a receita, né? Segundo o manual. O problema é que a gente não lê o manual de si mesmo e nem dos outros. Porque se a gente lesse o nosso manual, como somos semelhantes, apesar de não ser igual, muito do funcionamento de um corresponde ao outro. E nós todos juntos, fisicamente, somos um todos um chamado humanidade, de um círculo fechado que é a atmosfera terrestre, colados no chão. Em alma, somos todos um em alma. Aí que devemos cuidar. O que a gente sente. E o que o outro sente. De preferência, tentar sugerir para aquele, mostrar para aquele que o quanto aquilo faz mal, e fazendo mal para ele, ele faz mal para mim e para todos. E no âmbito do pensamento não é diferente. Já o âmbito espiritual, todo mundo compreende. Não há o que consertar. Paz reverencial a todos.